Vamos família, glória a Deus, 20º dia do nosso jejum, glória a Deus, penúltimo dia, amanhã encerra, passou rápido, quando Deus começa a nos tocar de uma maneira muito especial, quando a presença de Deus nos visita, quando o poder do Espírito Santo nos renova, parece que passou voando, mas hoje é o 20º dia. Amanhã é o último dia e glória a Deus, consagração, bem num domingão, Deus é bom. Dia de culto na Igreja Alva, espero vocês lá. Hoje passamos o dia inteiro lá. Comunhão, aniversário, aquele lugar tem sido um lugar muito especial, que nós podemos nos reunir, estar juntos, e glorificar o nome do Senhor naquele lugar. Glória a Deus, sejam muito bem-vindos, família Alva que está aí online, família de Deus por todo o Brasil e fora do Brasil, Deus abençoe vocês. Glória a Deus, 20º dia do nosso jejum, então se você perdeu algum dos dias, vai lá, faz a oração junto, medita na palavra junto comigo, medita na palavra junto aqui com a família e ora juntos, estão todos gravados aqui no Instagram, ou lá no YouTube, Rodrigo Aldeia. Ali fica mais fácil de você até compartilhar, encaminhar e meditar novamente nessa palavra. Está lá os 21 dias de oração e clamor, e glória a Deus por isso, tá? Então dá uma curtida, salva, envia, compartilha. Tudo isso faz com que a palavra de Deus corra velozmente e a gente possa usar as mídias sociais aqui para compartilhar da palavra da oração, do jejum e da consagração. Glória a Deus. 20º dia, liberações poderosas da parte de Deus, testemunhos grandiosos que o Senhor tem feito, milagres, nós temos visto a mão do Senhor operar maravilhas em nosso meio. Deus seja louvado. Glória a Deus por isso. Então, Deus é maravilhoso, tá? Glória a Deus. Vamos falar um pouquinho aí. Hoje nós vamos falar sobre as batalhas espirituais, a luta espiritual, os confrontos, as guerras espirituais que temos com as forças malignas. Então nós temos que meditar nisso. Hoje em dia as pessoas têm, sem perceber, desconsiderado demais esse tema, mas é um tema bíblico, um tema ensinado por homens de Deus, por toda a palavra de Deus, um tema ensinado incansavelmente pelos apóstolos, um tema ensinado por toda a igreja, um tema ensinado principalmente na Reforma Protestante, quando teve a Reforma, e como foi falado sobre esse tema, de nós resistirmos ao mundo espiritual, às batalhas espirituais, às guerras espirituais que existem. Então nós não podemos desconsiderar isso também. Nas últimas temporadas, creio até que por estratégia do inferno, ele tem roubado o conhecimento dessa área do povo de Deus, mas nós temos que meditar na palavra, nós temos que ver o que a palavra de Deus fala sobre esse tema de guerra, sobre esse tema de batalha, sobre esse tema de confronto espiritual, né? Então existem diversos temas, Jesus falou muito sobre isso, Jesus falou muito sobre essa batalha que nós temos contra estruturas espirituais, contra espíritos malignos. Jesus falou muito sobre isso, tanto que ele falou que nos deu autoridade para pisarmos serpentes e escorpiões e contra todo o poder do maligno. Jesus falou muito sobre essa guerra, sobre esse confronto contra o inferno, contra o diabo, e os apóstolos também ensinaram muito, principalmente o apóstolo Paulo, que ensinou muito sobre esse tema, e um dos capítulos mais conhecidos e que Paulo ensinou à igreja dos Efésios é Efésios 6:10, que diz: quanto mais sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. E ele diz: revestivos de toda a armadura de Deus para poder resistir, para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo. Então olha o que Paulo está ensinando para a igreja, que nós devemos nos revestir da armadura de Deus para ficarmos firmes contra as ciladas do diabo, né? Então nós vemos que esse texto aqui fala muito
de uma maneira muito poderosa sobre como nós devemos nos comportar em relação ao mundo espiritual. A Bíblia diz que existe um confronto com o diabo e nós devemos ficar firmes, né? Firmes, né? A Bíblia, esse termo usado aqui é muito importante. Ele diz, porque a nossa luta não é contra. Essa palavra contra aqui, a palavra prós, no grego, é uma palavra que fala sobre algo que está muito próximo. Algo que está, tipo, como se estivesse face a face. Então as pessoas desconsideram e acham que a batalha contra o mundo espiritual é algo muito distante, acontece de vez em quando, ela acontece, alguns enganos, vamos falar um pouquinho sobre alguns enganos aqui sobre a batalha espiritual. Um primeiro engano muitas pessoas acham que o diabo está lá, ele está longe, de vez em quando ele solta um golpezinho aqui, ele solta um ataquezinho aqui, levanta uma pessoa ali para nos atacar. De vez em quando, mas muito também distante, né? Não, esse texto Paulo está falando aqui, usando o grego, ele está usando aqui que a nossa luta é contra. Contra é uma palavra de proximidade, é muito próximo, não é uma luta que está distante. E ele também cita aqui que, além de ser uma luta que está próxima, ele cita aqui sobre as ciladas do diabo, outro engano aqui, que muita gente muitas vezes acha que a batalha espiritual está distante, outros que ela nem existe, né? Que não existe essas guerras, essas batalhas, e nós vivemos como se não houvesse esse confronto. Mas aqui Paulo, a palavra cilada aqui é a arte de enganar, é a arte da malandragem, no grego mesmo, tá? Fazer um truque de mágica, ou seja, você não percebe que é um truque, você acha que é real, mas na verdade é uma mentira. Então a Bíblia diz que a nossa luta é contra essa estrutura, nós devemos ficar firmes contra esse truque, contra essa mágica, contra essa malandragem, contra esse engano do diabo, né? Do diabo. Então outra coisa que é um engano aqui, as pessoas acham que essa palavra diabo é um nome próprio, mas a palavra diabo é uma função. Como Jesus Cristo, que significa Jesus ungido, ele foi ungido para cumprir uma missão, para nos libertar, para quebrar nossas cadeias, para nos curar e para nos sarar. Também diabo não é um nome próprio aqui, né? Diabo é uma missão. Então, dos significados do diabo é algo que fica constantemente batendo, até uma hora conseguir ter um êxito. Então, muitos de nós achamos que os ataques, os enganos sobre essa guerra que temos contra o mundo espiritual, acham que é distante, que não é de perto, é bem de longe, que não é de vez em quando e não é constante, é esporádico, alguma coisa acontece de vez em quando. Então, muitas das guerras nós associamos elas às coisas da vida, coisas naturais, e nós vamos assim sendo enganados contra as estruturas infernais das trevas. Então, o que eu e você precisamos entender e orar é sim, existe uma batalha espiritual, ela está próxima, ela está diariamente nos seduzindo e tentando nos enganar, para nos roubar, para nos matar, para nos destruir. E ele continua dizendo que a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, e sim contra, a palavra contra de novo aí, contra, algo que está muito próximo, né? Algo que está bem próximo. Quando esse termo também foi usado para falar sobre Jesus, dizendo que ele estava próximo de nós, foi usada essa palavra próximo também. Então a luta também é próxima. Nós só devemos definir quanto mais próximo nós tivermos de alguém, ou da luta, ou de Jesus, um vai prevalecer sobre o outro. Nós temos que estar cada dia mais próximos, grudados com Jesus Cristo, tá? E a nossa luta é sim contra principados, potestade, dominadores desse mundo tenebroso, contra, olha lá a palavra contra de novo, próximo, né? Algo próximo, contra, que está bem perto, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Então ele diz, tomai, portanto, toda a armadura de Deus para poderes resistir no dia mal, né? E depois de teres vencido tudo, permaneceis inabaláveis, tá?
inabaláveis. Então nós temos que entender, compreender qual é o significado desse ambiente espiritual. Tem muito exagero sobre quando nós falamos de mundo espiritual e batalha espiritual, mas aqui nós temos que entender que o apóstolo Paulo com propriedade usa os termos específicos e exatos para falar sobre essa luta que existe no mundo espiritual. E nós temos que orar por ela. Existe uma luta espiritual que não quer que você avance no teu casamento. Existe uma luta espiritual que não quer que você avance nos propósitos que Deus tem contigo. Existe uma luta espiritual que não quer que você prevaleça e vença para você poder viver o propósito ao qual você nasceu. Existe uma luta que se levanta diariamente de perto para que você não viva não cumpra o teu ministério cabalmente. Existe uma luta diária, uma luta contra esse mundo espiritual, armando estratégias de engano, como enganou Eva, né? Paulo disse, eu tenho medo, né? Então você vê Paulo falando sobre isso, eu tenho medo. Que medo é esse que Paulo tinha? Ele diz, da mesma forma que o diabo enganou a Eva, engana e tire vocês da simplicidade de Cristo Jesus. Então nós vemos que Paulo tinha o medo da igreja ser enganada pelo diabo. Então o diabo fica enganando, o diabo fica aparecendo como anjo de luz. O que não vai nos proteger dessa luta de perto que o diabo está fazendo, dessa luta de perto que o inferno está tentando fazer? O que vai nos livrar de tudo isso? É quando nós nos dedicarmos à palavra de Deus, entendermos sobre o mundo espiritual, igual o apóstolo Paulo diz, eu não deixo os esquemas de Satanás de lado para que ele não encontre vantagem sobre mim. Então, nós temos que entender que quando nós também, um outro engano é quando nós desprezamos totalmente como o mundo espiritual funciona, nós vamos deixar de saber como guerrear eficazmente, como que ele tem nos atacado. Como a Bíblia diz aqui, ó, diábolo, é a palavra diabolos, né? Que são duas palavras separadas aí no grego, que é aquilo que vai batendo, como algo de demolição que vai batendo em algo até derrubar tudo. Então é isso que o diabo fica perseverando, persistindo, mas quem resiste mais prevalece. E nós também, a Bíblia diz, né? Quando nós resistimos ao diabo, ele fugirá de vós, né? Então nós temos que entender isso. Existe uma guerra no mundo espiritual, existe uma batalha no mundo espiritual, existe um confronto no mundo espiritual, existe uma batalha na tua vida profissional. Existem pessoas ali que querem avançar, querem prevalecer em suas áreas profissionais, mas para que elas cresçam, outros têm que ruir. Então cada um buscando os seus deuses, e nesse de buscar os seus deuses, buscar a sua maneira da sua espiritualidade, para prosperar, outros têm que ruir. Então eles atacam essas pessoas, às vezes até de uma maneira inconsciente, mas existe uma guerra no mundo espiritual e até nos teus negócios. Se você não estivesse revestido de toda a armadura de Deus, que são princípios de fé e fundamentos de tua alma, muito dificilmente você vai resistir a esse dia mal e ficar inabalável. Então nós temos que entender, orar, para que Deus nos dê graça, para que Deus nos revista de toda a armadura de Deus, né? Como diz aqui em Efésios 14, cingindo com a verdade, vestindo com a couraça da justiça, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podeis apagar os dardos inflamados do maligno, tomai o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, para isso vigiando, com toda perseverança e súplica por todos os santos, tudo tal, e assim por diante. Então precisamos nos revestir dessa armadura, para que possais resistir ao dia mal, e nós depois de ter feito isso, permanecer inabalável. Então que você permaneça inabalável nessas guerras espirituais que se levantam contra a tua vida, contra a tua alma, contra a tua família, essas guerras espirituais que tentam se levantar contra o teu chamado, contra o propósito que Deus tem, essa guerra espiritual que tenta se levantar contra a tua identidade, quem você é diante de Deus. Então que nós possamos prevalecer contra essa guerra, contra essa batalha espiritual, que Deus te dê autoridade para você, conquistada por Jesus Cristo, para você prevalecer e permanecer na presença do Senhor. Então que você possa guerrear, para que você possa avançar e que toda mentira do diabo, todo engano, esse espírito de engano que tenta enganar você caia por terra. Deus te dê revelação, te dê autoridade e força para continuar guerreando em favor daquilo que Deus te chamou para viver nesses dias. Amém? Vamos orar para que nós possamos prevalecer contra as artimanhas, contra as astutas
ciladas do diabo, contra esses astutos enganos, contra essa astuta sedução, essa arte de enganar do inferno, e nós possamos prevalecer contra toda essa estrutura espiritual. Contra uma guerra de perto. É uma guerra que diariamente se faz perto, mas quando nós nos revestimos da armadura de Deus, que são esses princípios de fé que nós temos em nós, nós vamos prevalecer e nós vamos ver toda essa cilada do diabo caindo por terra em nome de Jesus. Então vamos orar pela tua casa, pela tua família, pelos teus negócios, para que eles sejam fortalecidos pelo Senhor. Amém? Glória a Deus. Vamos orar? Pai, nós te agradecemos e te louvamos por esse 20º dia de oração, clamor e jejum, de meditação na palavra, de oração e de jejum que estamos aqui fazendo entre irmãos, nesse monte virtual, nessa sala de oração virtual, ó Pai, nesse ambiente de oração, de fé, de jejum e de palavra, Pai, que o Senhor venha nos revestir de toda a armadura de Deus, que o Senhor venha nos revestir da tua autoridade, que o Senhor venha nos revestir, ó Pai, dessa armadura poderosa, ó Pai, que prevalece contra as trevas, que prevalece contra o engano, que prevalece contra as ciladas, que prevalece contra o diabo, que prevalece contra as trevas, ó Pai. Nós oramos, ó Pai, para que as nossas casas sejam guardadas por Ti. Nós oramos, ó Pai, para que a Tua igreja seja protegida por Ti. Nós oramos, ó Pai, para que cada um dos teus propósitos possam se manifestar em nossas vidas, meu Senhor. Nós queremos estar perto de Ti e que a cada dia mais o diabo se afaste de nós. Nós queremos estar cada dia mais perto de Ti e que o inferno recue do seu ataque, do seu confronto, de suas palavras sobre a nossa vida, que ele recue com tua atuação, que nós possamos nos revestir cada dia mais dessa autoridade, dessa armadura de Deus, para que nós possamos permanecer inabaláveis, ó Pai, e toda a tentativa do inferno que diariamente fica tentando nos atacar, nos dê força para perseverarmos, ó Pai, porque a Tua palavra diz que quando nós perseveramos, ó Pai, quando nós resistimos, ó Pai, o diabo foge de nós. Por isso nos dá dessa autoridade, nos dá desse vigor, nos dá desse poder, tira toda a cegueira desse tempo, ó Pai, que tenta nos convencer que não tem essa guerra toda, que não tem essa batalha toda, que essa batalha está lá longe, em outra região, não está perto de nós. Tira todo engano de nossa mente, tira todo engano de nossos corações, tira todo o roubo, ó Pai, que o inferno tem tentado fazer nesses dias, roubando as nossas vidas, roubando nossas casas, nossas famílias, ó Pai. Faz com que nós possamos prevalecer contra as trevas, prevalecer contra o inferno, prevalecer, ó Pai, contra essa guerra que não é contra homens, não é contra a carne, nem contra o sangue, mas contra principados, potestades, dominadores nas regiões celestiais, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes, ó Pai. Nos reveste dessa armadura poderosa, que são princípios e fundamentos de fé em nossos corações, faz nós crescermos nessa autoridade e que nós possamos resistir, ó meu Senhor, ao dia mal. Enquanto o inferno tenta se levantar e nos atacar, nós não nos levantamos somente em poder, nós nos levantamos em autoridade também, damos ordem de comando, que o inferno recue das casas aqui representadas, que o inferno recue de nossas vidas, de atacar nossa saúde, de atacar o nosso ser, de atacar o nosso espírito, de atacar a nossa fé, de atacar a nossa casa, de atacar os nossos bens, seja recuado, repreendido em nome de Jesus, e nós possamos ver a autoridade da igreja crescendo, nós possamos ver a tua igreja chegando no ambiente, chegando numa casa, chegando, ó Pai, na igreja, nós possamos ver essa autoridade se manifestando de tal poder que as trevas tenham que recuar. Enquanto o inferno estava tentando bater diariamente em nossa fé, em nossa vida espiritual, agora somos nós que, resistindo, ó Pai, recuamos e atacamos ele, ó Pai, em nome de Jesus. Existe um confronto no mundo espiritual, não nos cega em relação a isso, nos dá palavra, revelação, entendimento sobre esses princípios e que nós possamos ver a nossa fé renovada, restaurada e curada em Ti. Eu continuo em oração pelos meus irmãos, ó Pai, que essa autoridade se manifeste sobre ele e nós possamos ver, ó Pai, esse recuar do inferno de atacar principalmente suas emoções, sua vida física, Pai, espiritual. Nós oramos, continuamos orando, ó Pai, pelas curas, que a cura, Pai, física venha sobre os Teus filhos, que nós possamos ver a cura do corpo dos Teus filhos sendo curado. Testemunhos poderosos já temos ouvidos nesses dias, que o Senhor continue tocando a Tua igreja com esse poder de cura, de libertação, que o Teu nome, Pai, possa ser glorificado no meio da Tua igreja. Marca-nos, ó Pai, de uma maneira muito especial. Toca-nos, ó Pai, de uma maneira poderosa. Nós te pedimos, ó Pai, nesse momento, sara o corpo da Tua igreja,
Toca o sangue, toca, ó Pai, os órgãos internos, toca os olhos, ó Pai, abre os ouvidos dos teus filhos, ó Pai, toda palavra, toda sentença, todo diagnóstico médico não é mais poderoso do que a tua palavra que diz que pelas suas pisaduras nós somos sarados, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras somos sarados. Por isso, Pai, libera essa cura poderosa agora, onde quer que tenha um irmão, nós possamos ver esse toque de cura, Pai, visitando suas vidas, ó Pai, em nome de Jesus. Também eu oro pela vida emocional, que ele venha a cura também emocional, que venha a libertação de traumas, cura de traumas, e nós possamos ver uma igreja fortalecida no teu espírito, uma igreja fortalecida em ti, de uma maneira poderosa, o que nós oramos, que venha um povo forte, um povo levantado poderosamente por ti nessa geração, um povo, ó Pai, maduro em tua presença, que o homem interior, que esse ser interior seja fortalecido em ti, ó Espírito Santo. Vem curar a tua igreja emocionalmente, e nós também te pedimos, desperta a tua igreja para esse tempo de avivamento que o Senhor tem para cada um de nós. Desperta, Pai, para um tempo de avivamento a tua igreja, desperta para um tempo poderoso, desperta para um propósito que o Senhor tem com cada um de nós nessa temporada, Pai, nós te pedimos, aviva a tua igreja, desperta, tira toda a frieza espiritual, toda a apostasia, e que nós possamos ver o peso de tua glória nos visitando, nós possamos ver o peso de tua presença caindo sobre nós, que nós possamos ver essa glória poderosa do teu Espírito vindo sobre a tua igreja com poder, ó Pai. Por isso, toma-nos em tuas mãos, toca-nos de uma maneira muito especial. Nós oramos assim, nós clamamos assim, nós jejuamos assim, nós meditamos em tua palavra e pela fé nos apropriamos da cura física, emocional, da restauração e do renovo espiritual. Liberta a tua igreja, toda malignidade seja repreendida agora, liberta o teu povo para que eles possam saber quem são em ti, resistir ao diabo e o diabo fugir de cada um deles. Toca-os com poder, visita-os com a tua glória, nós te pedimos, nós oramos e nós clamamos por esse dia tão especial, por esse 20º dia de oração e de jejum, meu Senhor. Nós consagramos esse dia a ti, já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. E glória a Deus, família, 20º dia, então amanhã, último dia de jejum, espero todos vocês para jejuarmos juntos também. Aqui às 22 horas vamos estar junto amanhã encerrando esse jejum, mas você que é de Florianópolis e região, quero fazer um convite maravilhoso, tem sido dias incríveis que nós estamos vivendo ali na Igreja Alva, aqui em Florianópolis, num espaço novo, templo novo. Deus tem nos abençoado e presenteado. Então, amanhã cedinho, vem receber dessa palavra de Deus tão poderosa para a tua vida, essa unção do Espírito Santo, essa presença, esse poder que está nos envolvendo com tanta autoridade, com tanto vigor. Vem estar conosco ali como família, vem pertencer a essa família. Também te convido a tomar um cafezinho da manhã conosco ali, comer uma bolachinha, estar em comunhão com os irmãos ali e o nome do Senhor ser glorificado. Depois disso recebemos palavra, adorarmos juntos e vamos engrandecer aquele que vive para todo sempre. Glória a Deus, né? E privilegiado aí, cada um de vocês da Igreja Alva, com um visual incrível também de glorificar e engrandecer o Criador, que fez tudo que existe, tudo que é. Então nós te esperamos amanhã na Igreja Alva com toda a excelência que você foi chamado a viver nessa terra, excelência para servir o teu Deus, servir o teu Senhor. Nós estamos ali amanhã na Igreja Alva. Queremos também te convidar a entrar nesse tempo de excelência, para que você possa entender que você foi criado para um propósito maravilhoso e para exercer a influência e mostrar a excelência do teu Deus através da tua vida, em nome de Jesus. Então te espero amanhã. Igreja Alva, Florianópolis, seja muito bem-vindo, vem pertencer a essa família. Deus abençoe vocês demais. Amanhã, último dia de jejum, espero todos vocês aqui, amanhã às 10 da manhã na Igreja Alva e à noite aqui comigo no Instagram, aqui orando e encerrando esse período tão precioso de jejum. Deus abençoe vocês demais e fiquem na paz do Senhor. Valeu, tchau, tchau.